E aí, pessoal, mais um Papo de Corre. Hoje aqui com um cara que entende muito sobre valuation, Pedrinho. E aí? E que é isso, meu amigo? Que é isso, né, cara? A gente vai que é isso? entrar detalhado para a galera aí que tá ouvindo, né, aplicar no seu negócio. Cara, Leonardo Brasil, hoje CEO e cofundador do Startup Hero. Prazer, cara, estar aqui com você, cara. Prazerzaço, pessoal, estar aqui com vocês, falar para os empreendedores, ajudar um pouquinho, né, a construir melhores empresas aí no Brasil. Bacana. É isso, e desmistificar o que é valuation. É, que se você exatamente. fizer errado, dá ruim. Se Muito, jogar pra cima, muito. dá ruim. Se jogar pra baixo também dá Nossa, ruim. tem muita história sobre isso. Mas antes de começar, eu queria entender quem é Leonardo Brasil, cara. Se apresenta aí pro público. Cara, com certeza. Vamos lá. Eu sou, como você falou, sou fundador da Startup Hero. Hoje a gente é empresa líder em fazer isso, valuation, dizer quanto que vale a empresa dos outros. Uma coisa que eu mais gosto, né? Porque falar dos outros é mais fácil, né? Vale tanto, né? Que é basicamente ser um corretor aí de empresas, né? Dando um preço. Também sou consultor no Instituto Gênesis da PUC. Né? Tu conhece o Aranha? Com certeza. Conheço. Que veio aqui que falou com você. também. Então, eu tô há uns 2 anos lá fazendo consultoria com a PUC. Também estou no Founder Institute Luanda, então também gosto de estar muito com o Pegada África, né? Ajudando Isso que eu ia a perguntar, desenvolver. o Luanda vem pela pegada afro também, Bem, né? pegada afro, né? Então, assim, quando você é empreendedor negro, né? É sempre bom você dar aquele give back, né? Você ajudar. Então, eu sempre penso nisso, né? Como que eu posso ajudar também, não só no Brasil, né? Mas se também tiver uma forma de ajudar um outro mercado, a gente faz isso também, né? Então, eu trabalho muito fazendo isso, fazendo palestras para ajudar empreendedores. Eu acho que é basicamente um mega resumo do que eu faço hoje, mas a minha vocação ali realmente sempre foi empreender, cara, desde pequeno, assim, desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei e nunca me enquadrei muito bem, assim, em trabalhos tradicionais, né? Então, acho que quando você é empreendedor, tem sempre aquela veiazinha, né, sabe? Eu chegava um pouquinho atrasado, não era muito bom nisso, sempre achava que eu ia mudar tudo, falava, se fosse meu, isso aqui, eu mudaria isso. E aí agora que eu tô do outro lado, tô vendo que não é bem assim, né, aquilo que você faz. Então, tem sempre uma coisinha hoje, gerenciar pessoas é difícil pra caramba. Então a gente acaba percebendo, né, que não era bem assim as coisas, mas eu comecei fazendo, assim, contando um pouquinho da minha história, eu comecei fazendo técnico em administração. Então, eu sou criado da FATEC, eu fiz FATEC bastante tempo aqui, lá em Marechal Hermes, né? Então, eu fiz FATEC, fiz administração, me apaixonei por isso. Então, eu falei, cara, isso aqui, eu tenho a possibilidade de ter uma empresa minha. Meu Deus, calma aí, eu quero... Vou fazer isso aí. Vou fazer esse troço aí. E aí, na época do técnico, eu gostei bastante da parte de economia. E aí eu falei, tá, beleza, eu vou fazer... Minha família veio de origem muito humilde, eu morei em Bento Ribeiro, Oswaldo Cruz, então assim, não tinha muita gente com faculdade, então não tinha muito como me espelhar e alguém falar, pô, é isso aí que eu vou fazer. Um norte, né? Não tinha um norte, né? Então, o norte que eu tinha, a minha mãe era empregada doméstica, então eu tinha... O patrão dela, onde ela trabalhava, ele era professor. Então, ele me incentivava muito, falava, ó, você tem que estudar, você tem que fazer... Minha mãe não teve muito estudo, então, mas ela também falava, ó, você tem que ser diferente de mim. Vai ter que estudar, vai ter que crescer, vai ter que fazer isso. E aí, fazendo esse técnico de administração, tu acaba tendo contato com pessoas um pouco diferentes da realidade. Ali tu começa a ter pessoas com um pouquinho de realidade diferente, vai te instigando, você fala, olha, é possível ter essas coisas. E aí, eu gostei muito da parte de economia. E eu falei, vou fazer faculdade de economia. E aí, não consegui, por quê? Porque eu era muito estranho. Eu fui fazer faculdade, eu fui fazer a prova para a UERJ, mas eu falei, economia integral, eu não posso fazer. Porque eu tenho que trabalhar. Como é que faz? Não tem como que eu faço. Como é que eu vou ter aula 2 horas da tarde? Não tem como fazer isso. E eu falei, tá, eu vou seguir a administração, porque eu boto no período noturno e faço ADM mesmo. E aí foi o que eu fiz. Foi muita sorte, porque na época eu acabei perdendo o Enem, por maluquice minha mesmo. Eu fui fazer, mudaram de lugar o Enem, e aí quando eu fui ver, eu perdi. Maluco, meu. Os atrasados do Enem. Nossa. Lá, tá não, e pior que no dia eu tava chegando, correndo, mudaram minha prova de Marechal... Eu morava em Bento Ribeiro. Então mudaram minha prova de Marechal Hermes. Foi naquela época que pegaram a prova do Enem e copiaram, aí voltou. Sim, lembra sim. disso? Aí mudaram a minha prova para Quintino. Que é longe? Que é longe. Só que eu falei, dá tempo. Vou lá, porra, eu sou foda. Quando eu cheguei... Portão fechado. Não, tava chegando assim, aí eu vi uma menina na minha frente, assim, correndo muito, o cara fechou o portão na cara dela e fez assim.
Eu falei, eu nem vou correr. Pra que eu vou perder esse tempo? Não, Né? não vou aparecer no jornal. Duvido. E naquela época era 2009 ainda, né? Então, assim, era o título do Flamengo. Então, no dia seguinte ia ter o jogo do final do campeonato. Falei, eu pô, vou ficar por ali falei, mesmo. E aí a única prova que eu fiz foi da UERJ. Então, eu Só só tinha tinha essa aquilo. opção, só Tinha essa opção. aquilo. Eu não fiz, fazer o FRJ, não fiz nada. Eu só fiz aquela prova. Aí eu passei naquela prova. Graças a Deus. Foi a sorte que eu consegui passar. E aí eu comecei a fazer ADM, então comecei a gostar um pouquinho mais daquilo. Cara, nos primeiros semestres foi muito fácil pra mim, assim, porque eu já tinha feito técnico, então eu ficava fazendo outras coisas, vendo. E aí eu comecei a trabalhar, falei, cara, minha vida sempre foi ganhar dinheiro. Falei, tem que ganhar dinheiro, meu irmão, tem que ganhar dinheiro, tem que ajudar minha mãe, tem que crescer. Eu vi as pessoas tendo coisas e falei, eu quero ter isso também, vambora, tem que ganhar dinheiro. E aí eu comecei, eu falei, beleza, vou trabalhar. Fiz o primeiro estágio, foi na Casa e Vídeo. Vou fazer estágio na Casa e Vídeo. Tá, vou começar aqui. Trabalhei, aprendi Excel pra caramba ali. Ali foi muito bom pra mim, que o cara falou assim, ó, eu quero esse menino com a faca nos dentes no Excel. Aprendi Excel pra caramba ali. Aí depois falei, poxa, esse negócio de mercado financeiro, tô vendo uma coisa assim, acho que é legal isso aí. E aí fui fazer uma entrevista pra um banco. Aí fui fazer uma entrevista no banco, cheguei lá, um monte de gente engravatada, que sei o que. Eu falei, eita, isso aqui é um banco de investimento, né? E aí eu falei, cara, isso não é pra mim, não. Isso não é pra mim. Aí cheguei, fui fazer a entrevista, aí a menina tava lá, falou pra mim, qual a diferença entre um administrador de fundos, um gestor e um custodiante? Aí eu assim, não sei. Aí eu respondi, Eu sei esse bagulho aí ela aí. falou, eu respondi, ela olhou pra mim e falou assim, é mais ou menos isso aí que você tá tentando explicar. Acabou mesmo. Eu falei, caraca, não vou passar. Não vou passar. Passei. Aí passei pro banco. Porque eu fui o único que tentou explicar. Tentei explicar. Passei, aí eu comecei a entender um pouquinho mais sobre o mercado financeiro. Então eu trabalhava pra caramba, sabe? Eu era estagiário, trabalhava de 9 às 9, perdi muita aula na faculdade. Pra vocês, muita. Pra vocês terem noção, eu tinha aula de análise de carteira de investimento. E eu fazia isso no banco. Eu fiquei reprovado. Porque eu não conseguia ir. Não dá pra ir, tá ligado? Não dava pra ir, porque, por exemplo, eu trabalhava na Cinelândia, né? E estudava na UERJ, no Maracanã. Mas eu chegava 7, 8 horas, a professora olhava pra minha cara e falava, você de novo. Sabe? Então eu não conseguia ir. Mas eu fiquei. O máximo que eu consegui ficar no banco, fui fazendo, aprendendo bastante, mas teve uma hora que eu falei, cara, se eu não sair daqui, eu não me formo. E eu precisava me formar, né? E aí eu fui para uma outra empresa que eu fui trabalhar um pouco de comercial. Então eu gosto de falar pra caramba. Até agora vocês não estão nem falando, sou eu que estou falando. Então, porque eu falo bastante. Então, eu fui trabalhar no comercial exatamente para poder exercer essa parte, mas era vendendo software para o mercado financeiro. Então, assim, para mim casou muito. Tava na veia casou do mercado muito. financeiro Eu cheguei ainda. voando lá. Cheguei voando, fazendo um monte de coisa. E aí comecei a entender mais sobre essa parte de como vender, como falar com uma pessoa, enfim. Fui fazendo a minha trajetória. Depois disso, eu fui para outra varejista, porque eu gosto de varejo pra caramba. Fui trabalhar na área financeira de outra varejista. E comecei a tentar entender um pouquinho sobre essa parte de startups. Startups, pequenos negócios, tipo de coisa. E eu decidi, falei, cara, vou escrever. Do nada. Falei assim, cara, eu quero escrever. Eu tava escrevendo na faculdade, fazendo TCC. Eu falei, agora eu quero ser escritor. É isso que eu quero fazer na minha vida. Aí eu usei o LinkedIn. Aí eu tinha um jornal na época lá no centro do Rio. E aí eu usei o LinkedIn, chamei o cara e falei, olha só, eu tenho uma coluna de inovação, falando sobre startups, pequenos negócios. E eu quero te apresentar essa coluna. Eu não tinha nada. Não tinha nada. Só o gogó. Não, só tinha o gogó. Aí o cara falou, beleza, me apresenta aí. Eu falei, putz, agora eu tenho um problema. Mas tem que pagar uma solução. Eu não achei que ia passar dessa etapa. Não é? Aí eu comecei, escrevi as colunas, mostrei pra ele, mostrei pro editor, ele adorou. E aí, então, na época da faculdade, eu tava escrevendo uma coluna pro jornal, porque eu me aventurei pra isso, e tava trabalhando nessa plataforma, né? Depois na outra varejista. E aí, nesse momento, eu gostava bastante, comecei a ver sobre inovação, e aí um headhunter me ligou e falou, cara, tem uma proposta aqui para você trabalhar numa plataforma de investimento em startups. Eu vi o teu perfil, tem financeiro, tem comercial, acho que vale a pena Tem sinergia, exatamente, pro que a gente realmente precisa aqui. E aí eu fui, aí eles me chamaram para trabalhar nessa plataforma de investimento, e aí foi uma coisa que foi as grandes decisões que você tem que tomar na sua vida, porque, tecnicamente, eu, que sempre pensei em dinheiro, eu ia ganhar menos do que eu ganhava, né? Então, você pesa muito quando você pensa nisso, mas eu tinha a possibilidade de ser sócio da empresa.
Então, eu tinha tem possibilidade de ter um vesting na empresa, né? De ter um stock option ali para poder ser sócio. Eu falei, cara, só que eu não posso me arrepender. Eu tenho que realmente ver. Se não der certo, eu volto pro mercado de novo, não tem problema, mas... Foi uma aposta, né? Uma Uma aposta, é isso aí. Empreender é risco, né? É isso cara? aí. E ainda mais quando você tá no vesting, que você, tipo assim, pensa, você tá pensando no teu próprio sustento de receber menos e apostando também no negócio que ainda não é seu. E aí você fica, poxa, tu sai de um CLT para um PJ, não tem tanta segurança, né? Então você pensa, cara, será que essa empresa vai dar certo? Quem são esses caras que estão fazendo um modelo novo no Brasil, que é o Equity Crowdfunding, que é basicamente você ter uma vaquinha virtual que todo mundo investe, né, R$1.000, R$5.000 para poder fazer uma parte da empresa para poder fazer a rodada de investimento. E eu não entendia muito bem aquilo. Eu, cara, que é isso? Mas fui. Falei, tomar coragem e fui. E, cara, foi uma melhor decisão que eu tomei, porque aí mesmo que eu fui aprofundar, entender o que era startups. Eu analisei mais de 4.000 empresas ali. Então, nessa startup? Nessa plataforma de investimento. Qual era o nome? Exceed, ela é uma das líderes, é aqui do Rio também. E aí, pô, sou muito grato por eles. E a gente realmente conseguia... Era só eu e o meu... Depois vou falar meu futuro sócio, mas ele era analista lá também. A gente analisava um monte de empresa. Então ali eu fui aprender... Era, pra mim, como se eu tivesse meu próprio Shark Tank, sabe? Eu tava olhando as empresas ali e julgava. Isso aqui é boa, isso aqui é ruim, isso aqui eu não invisto, isso aqui eu não invisto. Eu ficava julgando porque eu tinha que preparar as empresas para poder estarem prontas para receber o investimento. Então, para mim foi maravilhoso. Vi todo tipo de modelo de negócio, vi o que dava certo, o que a empresa fazia crescer, o que não crescia, fazia o valuation das empresas, aprendi a começar ali a fazer o valuation das empresas, né, que é você dar o preço, dizer quanto que vale, fazia o pitch deck das empresas ali, então eu criava a apresentação, fazia tudo, né, para poder deixar... Trabalho braçal mesmo, tudo fazia. Não, e eram basicamente eu e meu sócio, então duas pessoas, né, ele é meu sócio atualmente, eu vou contar, mas eu e ele... Pra gente fazendo análise de, 200 empresas por mês e dizendo o que é bom, o que é ruim para peneirar e ver o que dava certo para mostrar para os investidores. Só que aí, enquanto a gente estava lá, a gente foi percebendo algumas coisas. Por exemplo, cara, a gente olhava 400 empresas e no final das 400 empresas, eu só pegava e achava 4 empresas boas. Eu falava, cara, tem 1% só de empresas aqui boas. Não é possível, calma aí, tem algum problema. Aquilo me incomodava muito. Tem que ter mais. Aquilo me incomodava muito, muito, muito. E quais eram os erros básicos que você enxergava? Além de valuation, que era básico, às vezes o cara ele só achava que tinha uma boa ideia, nunca tinha validado. Essa para mim é a principal coisa, sabe? Você não validar que é a sua ideia MVP de negócio. Ali, fazer um MVP, né? vender isso aqui para alguém, ver se alguém quer pagar por isso, cara. Então, assim, essa é uma das principais. Às vezes o cara criava uma solução muito nichada, sabe? Uma coisa que vai só funcionar para ele. Por exemplo, vou criar um software para vidraçaria, sabe? Tipo, é uma coisa que... Só vai funcionar para vidraçaria. Para vidraçaria e o mercado é pequeno, entendeu? Então, assim, tinha muitos erros desses. E o que a gente pensou? Aí a gente ficou um pouco satisfeito com o trabalho, tinha gerenciamento que a gente não gostava muito, os sócios eram estrangeiros, a gente não curtia muito. Meu sócio atual, ele saiu da empresa. Eu fiquei lá sozinho, segurando tudo. Ui. Aí depois eu falei, cara, sabe de uma coisa? Tá na hora de eu tomar mais um risco. Eu vou sair também. Aí saí, tava insatisfeito, falei, vou voltar pro mercado de trabalho, fazer o quê? E aí ele começou a fazer umas postagens no Instagram, meio como que não quer nada, fazendo uma coisinha e tal, criando ali. Eu falei, cara, o que tu tá fazendo aí? Aí ele, fazendo um negocinho aqui, tentando ver, vou virar coach, sei lá. Tô vendo essas coisas aqui que tá no marketing digital, aquela época, Érico Rocha bombando pra caramba, né? Todo mundo fala, ganha dinheiro. Ele começou a fazer umas postagens. Eu falei, cara, vambora, me bota junto nisso aí. Vamos fazer alguma coisa sobre isso. E aí a gente começou a desenhar o que era o embrião do que hoje é a Startup Hero, né? Aí a gente se encontrou, desenhamos um modelo de negócio, e aí a nossa ideia primeiro era ser um Netflix de empreendedorismo. Tá? Então eu falei, olha só, se o problema é educação, eu vou dar educação. Perfeito. Né? Porque eu tô vendo que, assim, o empreendedor não consegue, não é por maldade dele. Educar a tua audiência, né? Exatamente. O empreendedor, se eu tenho 99%, né? Em vez de eu focar no 1% que funciona, focar no 99%, tem um nicho muito grande. Né? E se o empreendedor não consegue, não é por maldade, é porque ele realmente não teve ninguém para ensinar ele. E hoje em dia ainda é difícil. Se você para e pensa, tipo, beleza, tem aceleradora de startups, tem algumas coisas, mas assim, tem muito empreendedor que está perdido. Ele não sabe, ele só começa. Né? Então eu falei, cara, eu vou criar uma solução para isso.
Isso foi em qual ano? Isso foi 2019, 2020. Antes da pandemia ali. Um pouquinho assim antes da pandemia. Como foi a pandemia pra você? Foi ótima. Maravilhosa. 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 Mas aí já vou conectar com isso. Fechado. 2019 a gente começou, final de 2019, 2020. E aí a nossa ideia foi, vamos criar esse Netflix de empreendedorismo. Criamos, né, sem entender nada de tecnologia, não sei programar uma linha. Nada. Mas vou fazer uma empresa de TI. O que pode dar errado? Né? Ninguém sabe, mas vamos ver. Vambora. O que pode dar errado? Aí fizemos uma plataforma, contratamos um terceirizado, captamos investimento para isso, porque como a gente já tinha esse know-how, peguei e montei um PowerPoint e falei, vou captar investimento com esse PowerPoint aqui, cara. Todo mundo consegue. Vou conseguir também. Captei investimento, fiz aquilo ali e deu super errado, muito errado. Nossa, meu irmão, deu muito errado, muito errado. Mas aí mesmo. explica pra que a câmera liga, galera. O que deu errado? Por que deu errado? Cara, primeiro que, assim, era uma empresa de tecnologia e eu não entendia nada de tecnologia, assim, naquela época. Hoje eu entendo mais um pouco, mas, assim, não entendia nada de tecnologia. Então, toda a base da plataforma era isso. Então, a plataforma era lenta, a plataforma demorava muito, não entregava, não tinha as funcionalidades, o cara cobrava muito, não tinha tanto dinheiro para poder colocar, para poder ter as novas funções. Eu não tinha feito uma validação correta do que a empresa queria, do que as pessoas queriam ali, e eu também não tinha ouvido muito bem o mercado, né? Então, eu não tinha ouvido o que o meu público queria, que depois eu fui entender. Porque depois que a gente quase quebrou, e aí eu fiquei, cara, vou voltar pro mercado. Meu sócio já coçando a cabeça, a gente pensando, o dinheiro acabando. A minha sorte é porque eu tinha vendido a minha participação na plataforma de investimento, então eu tinha caixa para poder cobrir um pouco o meu... diazinho. Né, o diazinho. Depois a gente captou o investimento, então a gente também tinha um pouco de caixa, mas uma hora estava acabando, a gente queimou o dinheiro inteiro. Sim. Então aí eu falei, cara, o que a gente vai fazer? E era muito curioso, porque como a gente conhecia algumas pessoas da época daquela plataforma, as pessoas viam que a gente tinha saído e falavam, cara, tem como tu fazer o meu valuation aqui? Porque eu tô passando por uma rodada. Não, pior que não. Não foi assim. Eu falava, claro. E depois, tá bom, vamos voltar pra plataforma. Era claramente um empreendedor, né, negando, né, o que o mercado tá pedindo. É isso aí. Aí vinha um outro e falava, cara, faz o meu pitch deck. Eu, claro, fazia o pitch deck, dava um dinheiro alto e não entrava na minha cabeça que aquilo era legal. Mas eu acho que é muito... Por isso que a gente até tem um apoiador aqui, que é a Satori, que faz a questão de conselho, né? Então, formação de conselho. Porque, nesse caso em específico, se você tem um cara que tá olhando de fora... Com certeza. Porque quando o empreendedor tá olhando ali e, tipo assim, cara, isso aqui é o meu foco. Vamos pra cima. Não, isso aqui tá bom, eu vou fazer isso aqui, beleza. E deu um dinheirinho que, mas tá bom, mas isso aqui é meu foco, isso aqui vai dar mais. Então, eu vou vir pra cá. E aí, quando você tem um cara que olha um pouco acima ali, de fora... cara, isso. Ele falou, tu tá doido, rapaz? Tu tá queimando dinheiro do caramba aqui, dando dinheiro aqui... E eu ficava muito porque, por exemplo, tinha captado investimento para aquilo, já tinha colaboradores com a gente, então, tipo, tinham vidas dependendo daquele emprego. Exato. Né? Tinham investidores que tinham investido naquela ideia que a gente tinha passado. Então, como que eu ia falar, putz, vou jogar isso para fora? Pivotei tudo agora, pronto. Mas chegou uma hora que não deu. Ou a gente pivotava, ou ia quebrar. A gente vendeu a assinatura, a gente conseguiu ter uma base, mas não sustentava o modelo de negócio. Entendeu? Por quê? Porque muito no começo, eu sempre falo muito a real pro empreendedor. Eu falo, cara, esquece esse negócio de eu quero virar unicórnio. Pô, esquece isso, meu irmão. Vai criar uma empresa saudável, vai poder ter lucro. Foca no teu cliente. Foca no teu... E o cara queria, não, mas eu quero ficar milionário. Eu falo, poxa, não é comigo. Não sou eu que vou te vender isso. Fica milionário. Aí, mas o cara dali tá me vendendo curso pra ficar milionário. Eu falo, cara, então compro dele. Mas aí isso não vendia. Entendeu? Eu não conseguia vender assim. Então, o que eu fiz? Eu virei pro meu sócio, que também é Leonardo, também o nome dele é Leonardo. Eu falei, cara, Léo, a gente vai quebrar. Ele, poxa, isso aí que a gente tá toda hora fazendo? Vem alguém aqui, pede um valuation. Eu falei, pô, vamos testar? Vamos. Aí ele começou a engolir marketing digital para poder ele entender como fazer tráfego. Ele foi engolir. Isso eu fui fazer venda. Eu fui começar a entender o cliente. Então o cara me ligava e falava, eu quero saber quanto que vale a minha empresa. E aí eu falava, tá, pra quê? Aí eu começava, de psicólogo do cara. Porque eu briguei com o meu sócio, a gente não tá bem, não sei o quê. Cara, realmente, uma situação muito chata, né? E eu comecei a entender o que esse cara tava querendo.
E aí eu fui estudar o mercado. Eu falei, pô, vou estudar esse mercado aqui de valuation, como que a gente vai fazer? A gente sabia mais ou menos fazer ali, né? Porque a gente tinha feito na plataforma, tinha um pouco de conhecimento, foi aprofundando. Mas fui estudar esse mercado. Fui estudar se tinha regulamentação, fui estudar como é que fazia, quais os princípios de fazer uma avaliação de uma empresa. E fui entender como que a gente ia se posicionar. E aí, qual foi a minha primeira estratégia? Eu olhei e tinham muitas empresas fazendo valuation, né, enormes. E algumas com um porte muito grande. E cobravam muito caro. Então, por exemplo, alguém cobrava 50 mil para poder fazer um valuation de uma empresa. Só que às vezes a empresa do cara não vale 50 mil. Entendeu? Eu vou te dar a minha empresa para tu falar quanto é que vale. Aí eu peguei e falei, cara, por que eles fazem isso? Eles estão fazendo isso porque... Aí eu via que tinha processo de você ir até a pessoa, apertar a mão, tomar um café, viagem, um monte de coisa. Eu falei, cara, vamos eliminar isso aqui. Vamos fazer um processo 100% online. Tá? A gente não tem como se deslocar aqui, não tem dinheiro para isso. E aí eu falei, vou botar um preço mais barato que eu conseguir. Eu falei, os caras estão vendendo a 50 mil, vou vender por 950 reais. Por quê? Porque a primeira coisa que eu falei, cara, vou botar 950 reais, eu vou quebrar a objeção de eles não me conhecerem. Porque eles têm um ponto que eles não me conhecem. Então, se eles não me conhecem, eles ficam duvidando e eles vão querer a grife. Se eu botar um preço muito baixo, eles vão me dar uma atenção maior. E foi o que aconteceu. Então, sei lá, nos primeiros 300 valores que a gente fez, foi tudo no valor... 950 pratas. Foi tudo 950 reais. E aí, alguns eu tinha trabalho de explicar por que eu era mais barato. Eu falava, por que você dá mais barato e o cara me cobrou 20 mil? Eu falei, pô, porque eu sou startup, tô começando, quero case de sucesso. Se você fizer comigo, eu quero uma prova social, ou seja, eu quero que você me dê um depoimento. Se você me der você faz comigo, vou te cobrar barato, vou te atender bem e você me dá um depoimento depois. E aí eu fui começando a construir os meus cases. Aí vira reputação, Aí vira reputação. indicação. Aí aumenta o preço. E aí, eu fui aumentar hoje não. Aí aumenta o hoje preço. é outra coisa, né? Mas aí, pegando essa carona, né, falando, né, de estratégia e tal, tráfego pago foi muito importante para você dentro desse Ainda cenário? pra caramba. Porque assim, no que a gente entende de tráfego pago lá, a gente vê que tem dois tipos, tá? Então tem as ferramentas que são de intenção e tem as ferramentas que são de atenção. Pra gente, ferramenta de atenção é o quê? Instagram, TikTok, que tu tá vendo lá o vídeo, sei lá, da Anitta, do Neymar, tá vendo? E aí daqui a pouquinho, pum, anúncio de valuation, tu fica, pô, não sei se cabe tanto. E as ferramentas de intenção, que são os mecanismos de busca. Google, YouTube, que o meu cliente, quando ele tem a dor do valuation, ele vai procurar quanto vale a minha empresa? Estou brigando com o meu sócio, o que eu faço? O que eu vou fazer? Eu escrevo um blog para cada dor que eu identifico desse cliente. Backlink ali. Para aquele, exatamente, backlink. Eu pego, por exemplo, o cara quer saber como faz um pitch deck. Como que eu faço um pitch deck para mostrar para o investidor? Eu vou botar um blog dizendo 12 slides essenciais para o pitch deck. Explico cada slide e falo, difícil fazer isso aqui, né? Clica aqui, fala com um especialista que a gente ajuda. Acabou. E a gente foi fazendo. Então, o tráfego pago foi, isso é essencial. O Google é o meu maior sócio. Né? Gasta um dinheiro. Gasto uma grana. Tá? Depois, obviamente, com um programa de indicação, tu vai diminuindo o teu CAC. E aí a gente foi construindo e começando a construir os primeiros valuation. O primeiro, eu tenho muita vergonha dele, foi horrível. Foi um valuation muito... Tem uma história triste. Nossa, foi foi muito mal feito. Eu não sabia como que era. E assim, o valuation, ele tem uma diferença que ele lida com o ego do empreendedor. Se eu chego pra vocês e falo assim, cara, tua empresa não vale isso que vale. Tu fala, não, calma, tá maluco? Por que não? Vale isso aqui. Eu tô há 20 anos trabalhando aqui. Como é que tu entende mais do que eu? Não tenho, não é possível. Emoção, né? Emocional. E aí eu fui entendendo que eu também, tinha que fazer alinhamento de expectativa com o cliente, tinha algumas coisas que não dava pra fazer. Aí a gente, teve a pandemia, né? Aí o que eu falei, por que foi bom? Porque todo mundo começou a brigar com sócio, todo mundo começou a querer vender empresa, todo mundo começou a querer captar investimento e eu comecei a vender produto para eles. Então, na pandemia, a gente cresceu, 11 vezes por causa disso. Então, para a gente foi muito bom a gente ter pivotado naquela época da pandemia, porque a gente pegou exatamente esse ponto de vender lenço, né? Infelizmente, foi uma coisa muito ruim que aconteceu, mas para a minha empresa foi bom aquele momento, né? Para a empresa, porque eu consegui crescer. Para o nosso setor aqui também foi maravilhoso, porque... Se a gente for parar para pensar, o e-commerce cresceu 300%. Pra caramba. Entendeu? Então, antes a gente... na verdade, antes a gente entregava carta. Uhum. Então, a carta acabou, porque ninguém mais usava carta.
e a gente começou a entregar a mercadoria. Então, assim, Aham. pum, estourou. Isso aí. Então, realmente aquela coisa. Como a gente... Eu acho que é muito disso o empreendedor, ele precisa ter, cara. É ele se adaptar Sim. às situações. Cara, é uma situação triste, é uma situação ruim? É. Mas tá bom, como é que eu vou me adaptar a isso aqui e vou tirar o melhor dessa situação, mesmo ela sendo uma situação terrível? Tem que continuar o negócio, não tem o que fazer. Entendeu? Ser resiliente, né? Não ter medo Pô, de fracassar. eu acho. você não pode quebrar junto. Pô, a situação é ruim, tá bom, poxa, eu Não vou tem quebrar como. também. É. Não existe isso. Entende? Então, o empreendedor que ele consegue ter se moldar dessa forma, ser um camaleão, podemos Sim. dizer assim, cara, é um empreendedor vencedor. Que, pô, deu pandemia, o cara vai se reinventar e vai fazer dar certo. Deu qualquer outra coisa, ele vai se reinventar e dar certo. Não, é isso. E aí a gente foi, cara, crescendo bastante. E aí foi mudando o que é a Startup Hero hoje, né? Mudamos. Nosso nome antigo era ridículo. Nosso nome antigo era Ícaros. Putz, Ícaros. olha que doideira. A gente pensou assim... Mas faz sentido. Não, mas a gente pensou assim, olha, é um nome de alguém que é empreendedor, porque ele tentou e sonhou. Aí do outro lado a pessoa pensa, pô, mas deu errado. Isso que eu ia falar agora, mas deu errado, né, mano? Mas tipo assim, o Igor no Adas e tal, o cara tá pá, mano. Maluquice, Mas cara. se você De, for tipo, olhar o final, deu aí a gente começou a ver, aí teve uma hora que a gente tentou falar, cara, esse nome não tá... Eu era muito sonhador, né? Ficava, não, cara, isso aqui funciona. Meu sócio falou, cara, acho que isso aqui não tá dando certo, não. Por isso que é bom ter um sócio, né? Porque, tipo, ele pegou e falou... Ele falou, cara, isso aqui não tá dando certo. E eu sou cabeça dura, então ele tive que me convencer. Poxa, cara, ninguém consegue falar esse nome. A gente apresenta a gente, fica nome estranho. Pô, vamos fazer outra coisa, vamos fazer outro nome. Aí começamos a tentar ver. Ah, eu sei que lá. E aí chegamos nesse nome, E também só meio que entende quem tá ligado na história também. Mas depois entende, aí vê o que é ruim, é tipo, Aí tu nossa, fala que nome assim, nada a ver. Aí tu fala, ué, mas ele dá ruim no final. Exatamente. Aí tu fala, pô, a tua tendência é de ajudar a dar ruim? Ué, qual era essa parada? Né? Como assim? Então, aí a gente começou primeiro com o Valuation. E aí depois a gente começou a fazer o pitch deck, que era basicamente... Então hoje são dois serviços que São vocês basicamente dois serviços, mais captação de recursos. Então, a empresa, quando ela é muito legal, a gente vê que tem muito potencial, a gente vai conectar com algum investidor que a gente conheça, a gente faz essa ponte. Então, assim, e aí o pitch deck foi um outro desafio, né? Porque acaba sendo algo mais subjetivo. Eu faço a apresentação por você, só que eu tenho que contar essa história, esse storytelling, essa narrativa, e você tem que entender para você poder falar com o investidor depois. Entendeu? Então a gente começou. Aí foi legal, porque os produtos eles têm muita sinergia, eles são vendidos em conjunto, a gente consegue vender separado, vende conjunto, e aí viramos líder. Então, tanto em Valuation, que foram mais de 1.500, tanto em pitch deck, foram mais de 400 pitch deck que a gente fez aqui no Brasil. Mas foi essa caminhada inteira, sabe? Errando muita coisa, aprendendo muito. Até hoje em dia a gente aprende muita coisa, faz com alguns cases. Né? Se fosse uma palavra da tua história, acho que a resiliência mostra que você não pode desistir nos primeiros não do fracasso, Não né? tem como, cara. Imagina se tu desistir, sei lá, naquele primeiro pitch que você fez lá do Valuation. Não tem como, cara. Eu sempre soube que eu ia ser empreendedor. Sabe? Às vezes, eu não sei... Desde pequeno já? Cara, eu sempre queria mandar nas pessoas. Eu acho, cara, muito meu, cara. Mas eu acho que tem essa parada do empreendedor de, tipo assim, cara, eu não vou ser o comandado. Cara, eu ficava muita raiva quando alguém me dava uma ordem de uma coisa que eu achava idiota. Eu não vou ser o comandado. Nossa, teve uma vez que fizeram uma reunião comigo, a menina chamou, numa empresa que eu trabalho, me chamou no RH, e ela falou assim, você chegou 9h05, era pra chegar 9 horas. Eu, tá. Ela, mas tá atrasado. Eu falei, poxa, mas eu saí 8h20, 8h50, 9 horas. Ela, mas tem que chegar 9 horas. Cara, vai ser aí eu ficava não importa o horário que você eu já passei por isso, eu fiquei com muita raiva, cara. Aquilo, eu falei, cara, não dá pra fazer. Só que assim, naquela época, eu não fazia a menor ideia de como que eu ia construir um negócio. Não fazia a menor ideia do que eu ia construir, como eu ia construir, mas eu sabia que eu ia ter que fazer alguma coisa. Falar, cara, algum dia na minha vida eu vou ter que arriscar. Tem que fazer alguma coisa. Eu acho que assim, o empreendedor tem dois grandes estilos de empreendedor. Pessoa. Aquela pessoa que, cara, ela tem todas as características desde pequeno que, tipo, são características de um empreendedor. É um cara criativo, é um cara comunicativo, é um cara que não gosta de ser mandado por coisas ridículas, porque o cara sabe que, porra, tá fazendo até muito mais do que deveria estar fazendo, então
tu tá me cobrando 5 minutos, eu tô saindo 2 horas depois. É, exatamente. Tá ligado? Tá bom, então vou chegar 5 minutos, vou sair 2 horas antes, tá bom? Pra empresa não faz sentido. Então, assim, eu acho que tem esse cara que realmente são coisas que já nascem com ele, aquelas coisas, e tem um cara que ele quer se tornar um empreendedor, então ele começa a buscar essas skills para se tornar um empreendedor. E, cara, se a gente for parar para pensar, os empreendedores que realmente são mais resilientes, são, sabe, se moldam melhor, no caso o camaleão, são esses caras que já nascem com essas paradas mesmo, de tipo assim, cara, essa veia, quando a gente fala de veia empreendedora, é muito sobre isso. Porque é um cara que, porra, ele, tipo assim, desde o início é um cara criativo, quer ganhar dinheiro, é um cara que, porra, é comunicativo, sabe? É um cara que vê negócio em tudo. Cara, eu fazia muito isso. Cara, isso até hoje eu fico meio chateado comigo, porque às vezes eu entro num restaurante e falo... Esse cara podia estar ganhando mais dinheiro. Qual é a margem desse cara aqui? Quanto será que ele tira? Esse cara podia estar ganhando mais dinheiro se esse cardápio fosse melhor. Tá se essa mesa girar 3 vezes aqui na noite, sabe? Esse cara ganhava mais dinheiro. Sabe? Sempre isso, cara. Então, o empreendedor, que realmente aquele, porra, veio de empreendedor, o cara entra em tudo quanto é lugar e fala, isso aqui dava pra fazer mais dinheiro. Eu tive muito disso de ter essa formação em administração que ajudou pra caramba, porque tu vai vendo as histórias. E eu acho que, como eu fui me inserindo em ambientes que claramente não eram meus, assim, então, assim, de início, então, pô, tu tá num banco de investimento, tu numa empresa, pô, uma vez eu tentei numa mesa com o pessoal da varejista, todo mundo falando sobre viagem pro exterior, eu nunca tinha feito uma viagem no exterior. Entendeu? Ele se sentiu excluído, Caraca, né, cara? E a menina olhou pra mim e falou assim, não, mas um dia você vai fazer. Caraca, que isso ódio! É muito pior, tá ligado? Que raiva que eu senti, só não cara. falar, já que eu não tô falando também, me deixa aqui invisível. Fica tranquilo. Aí não, Pedro, eu vou lembrar mas tu foi lá no container? Começa a botar umas paradas assim. Mas é muito sobre isso. Eu tava conversando com o Thiago uma vez, que eu tava numa mesa muito assim. E aí, a pessoa falou, não, e a Europa e E eu nunca fui, né? E tu fica meio assim, né? Tu fica, aí eu cheguei e falei, mas rapaziada, alguém aqui já foi no container na Vila da Penha? Os caras não... Calma aí, já então. foi em Bangu então, comendo geleia? Sabe? Calma aí, então, pô, batata de Marechal. Mirante da Rocinha. Já foi. Entendeu? Não foi, então vocês que estão por fora. Não sabe de nada, pô, sabe o que é bom. Então vocês que estão por fora. Mas isso me incomodava muito. Não pela pessoa, porque eu entendo que aquilo ali é a vivência da pessoa. Sim. Entendeu? Mas aquilo eu falava, cara, porra, eu tenho que ter isso também. E o preconceito? Como que entrou nessa questão, tipo, de ser negro e tal? Como que, sei lá... Cara... Que você, assim, porque o mercado de investimento é um mercado... É uma bolha, né, É uma bolha, cara. É o cara que conhece um amigo, conhece o outro... Cara, eu sempre tentava, assim, claramente você, quando você é um cara negro, você sabe que você vê oportunidades que, porra, cara, se eu não conseguir, tem algum motivo isso aqui. Tu pode parecer paranoia, pode parecer maluquice, pode parecer mimimi, mas tu vê, cara, tem algum motivo aqui por não ter conseguido. E eu falei, cara, eu pensei, eu vi uma frase falando assim, cara, o dinheiro, ele é verde pra todo mundo. Então, cara, eu vou mostrar que eu sou bom pra caralho. Mas eu sei que eu vou ter que ser 10 vezes melhor do que esse maluco pra poder nivelar. Então eu vou ser 10 vezes melhor. Então eu vou entrar cedo nessa porra. Eu vou fazer, cara, no banco eu atendia 2, 3 telefones ao mesmo tempo. Eu virei, tipo, eu era estagiário, eu virei autodidata rápido. Eu não precisava me ensinar mais nada. Então, assim, eu sempre tentei enxergar dessa forma pra poder conseguir. Mas é óbvio que quando, poxa, eu tava numa mesa e aconteceu uma coisa dessa, eu via o pessoal falando, pô, mas naquele lugar na França que tinha aquilo ali. E eu ficava, cara, pô, nem saí do Rio direito. E eu ficava, cara, realmente... Mas eu falei, cara, eu vou ter essa porra. Eu vou ter isso, sabe? Eu falo, cara, eu entendo que partiu... Você internalizou isso. Internalizei. Eu falei, eu entendo que eu parti, teve aquela desigualdade aí, isso, beleza. Eu vou ter essa porra pra mim. Não importa como. E pra mim é muito certo. Tipo, eu tenho uma coisa que pra mim é tipo assim, eu consigo ver, é aquilo. Eu vou muito certo, eu vou ter. Eu vou fazer isso. E aí eu comecei a falar, cara, eu vou ver, não sei como. Cara, tentei criar... Eu primeiro tentei na faculdade criar uma consultoria. Porra, 19 anos, quero dar consultoria pros outros. não era nem empresa júnior. É isso que
É, porque você ainda mete como uma empresa júnior, tu Não, fala, cara, empresa nada, júnior. eu aqui, odiava entendeu? empresa júnior, não era nem empresa júnior. Eu falava, não, esse moleque não ganha dinheiro, eu vou ficar aí fazendo o quê? Eu quero ganhar dinheiro. Só quero a hora complementar. Não, a empresa júnior só dá hora complementar, desculpa. Complementar, vai pagar minha hora. Tá maluco? Vai pagar o quê pra mim? A hora complementar? Eu quero dinheiro. Como é que eu vou pra França agora complementar? Vou complementar o que pra mim? Aí eu tentei montar uma consultoria, putz, não deu certo. E aí teve uma vez que um amigo meu tinha um plano de negócio, ele me chamou, ó, cara, tem um amigo aqui que ele tem uma agência para agenciar talentos de pessoas aqui. Aí ele chegou até a agenciar, ele agenciou algumas funkeiras, assim, bem legais. Uhum. Aí a gente foi fazer uma sociedade, eu montei o PowerPoint, meu primeiro pitch foi aquele, a gente tinha um investidor. Aí o cara veio, viu o PowerPoint, depois ele desistiu por algum motivo. Aí já desanimei de novo. Falei, putz, aí não deu certo, porque a gente dependia daquele investimento para fazer. E aí depois fui tentando, aí tentei montar uma empresa que era basicamente um software de informações financeiras, mas eu não tinha habilidade de tecnologia, mas eu chamei um amigo que era programador, a gente se desentendeu daquela ali, cara, não deu certo, queria, aí a gente... Aí eu falei, cara, que isso? A gente se entendeu e também não fiz. Aí eu falei, cara, acho que não é pra mim não, eu vou pegar, vou me restabelecer aqui, vou pegar, vou crescer aqui em empresa. E aí quando eu cheguei nessa varejista, na segunda que eu fui trabalhar, foi a loja Americanas, cara, eu fui olhar e falei, cara, as pessoas estavam lá há muito tempo. Muito tempo. O diretor fala... Na primeira reunião que eu tive com o diretor financeiro, ele falou, quantos anos tu tem, garoto? Aí eu falei, eu tenho, sei lá, acho que eu tinha 27. Ele tem 30 de loja Americanas. Um pouquinho mais que você. Só daqui. Aí eu falei, aquilo eu já falei, putz, tá. Ele é o diretor. Aí eu muito ambicioso, comecei a ver agora a minha escada, né? Por onde que eu vou conseguir crescer? Aí a pessoa de cima tava há 10 anos, nunca tinha sido promovida. Tinha um outro... Falei, cara, putz, isso aqui não é pra mim. Aí quando veio a proposta de trabalhar na plataforma de startups, eu fiz uma planilha, porque eu sempre faço uma planilha, que botava prós e contras. Quais são os prós de continuar aqui, quais são os contras. Quais são os prós de mudar, quais são os contras. Isso que é bacana de ver se ser bom no Excel, né? Normalmente a gente mete num papel, prós e contras. O cara mete na planilha. E aí fiz cálculo de quanto que eu ia receber. Aí esse aqui não tem plano de saúde, esse aqui tem. Aí, tem que ajudar um dinheiro para ajudar em casa com a minha mãe, que não sei o quê. Saí. E nessa época, depois de um tempo, foi engraçado porque eu casei também. Então, assim, eu tava... Tem custo, né, moleque? Pô, cara, aí tu tem que fazer um agrado também, né? Tu não pode, ficar casa. E aí, nesse caso, tem a questão do custo de vida. Se eu vou para uma startup, se eu vou para um negócio, eu tenho que diminuir meu custo, porque eu não sei o resultado. Só que como é que tu diminui teu custo com família agora? Casa, mulher. Casa, aí minha esposa, né, que eu tô com ela até hoje, aí depois saí para poder ir para essa plataforma de investimento, aí depois saí para empreender. Ela não te bateu nessa brincadeira? Cara, não, ela super me abraçou. Acho que isso que foi tipo, determinante. Pô, isso foi foda dela, assim. Foi determinante porque ela me abraçar, ela falou, cara, eu tô contigo, a gente vai diminuir nossos custos aqui. Ela trabalha também, tipo, eu vou pegar, a gente divide o que tem que fazer aqui. E vai lá, toca o teu sonho. E vai. Tipo, e ela falou, cara, eu fico aqui segurando, toca o teu sonho aí. Eu tinha aquela reserva financeira e foi o que deu a sustentação. Aí depois paguei com algumas bolsas pra ela. Aí sim. Depois a gente pagou as bolsas aqui, viagem, embora. Tu tá falando muito de moceirinho no bastidores aqui, ele vai pagar o moceirinho hoje. É hoje. E aí, deixa eu trazer agora uma visão aqui para os nossos... As pessoas que estão assistindo a gente, né? O que você considera um bom valuation no sentido de construção de empresa? O que é uma boa empresa quando ela está preparada para captar? Quais são os ingredientes? Quais são os momentos? Eu acho que, na verdade, é que momento. Porque, assim, só contextualizando também um pouco, porque, às vezes, tem as empresas que elas estão muito novas para captar. Então, aí ela fala assim, cara, ainda não tá legal. Uhum. E tem algumas empresas que elas demoram muito para captar e já passa o momento dela, sabe? Cara, não tem muita regra assim, porque, por exemplo, eu captei com um PowerPoint, basicamente. Era eu e meu sócio em home office. Né? É difícil pra caraca. Que tá, não dá pra romantizar. É difícil pra caraca em qualquer tipo. Se você não tiver o networking, é difícil pra caramba. A gente tava falando sobre isso no último podcast. Tu tem que ter o network. Se tu tem o network, beleza. Tu vai conseguir captar milhões com PowerPoint. Vou dar um exemplo. Se você já fez uma tese, você já é um empreendedor e você já tem a sua persona, né, construída, você já fez o seu network, cara, qualquer um que já te conhece
Fala, Vai- cara, vai esse maluco investir. já fez isso e isso. É, Com essa exatamente. tese que tem, cara, mesmo que seja um É PPT... porque Vai dar bom. o investimento é isso, eu invisto em algumas startups. Então, assim, o investimento, cara, nada mais é do que você mitigar o teu risco. Eu vou olhar para vocês e falar, cara, esse investimento aqui, eu tenho risco. Qual o risco que tem? Eu estou disposto a correr esse risco? Então, assim, quanto mais embrionário, o risco percebido é maior, né? E o que vai acontecer? Tu vai ter um valuation menor. Não tem como. Tu vai ter um valuation menor na tua empresa porque você está apresentando muito mais risco aquilo. Então, de alguma forma, você tem que ser penalizado por isso, né? Claro. Vamos dizer assim. É óbvio que... E é até ruim, assim, eu sou o defensor de valuation. Qual é o bom valuation? Valuation justo. Tá? O que é o valuation justo? Cara, nem muito alto nem muito baixo, que a gente estava falando no começo. Mas assim, por que o alto é ruim pra caramba? Quando chega, tu fez uma empresa zero de faturamento e tá botando um valuation de 50 milhões. Por que isso é ruim? Pela trajetória que você vai ter com o seu investidor. Então você imagina o seguinte, botou um valuation de 50 milhões. Esse cara botou, esse investidor, essa investidora botou dinheiro em você. Ele vai querer o quê? Um retorno. Esse retorno vai ser o quê? Não vai ser 50 milhões e 500 mil. Né? Ele vai querer dobrar, triplicar. Múltiplo de 5, 7. Vamos falar de um múltiplo de 5. A gente está falando de uma empresa que vai ter um valor de 250 milhões. Aí, quando tem um valor de 250 milhões, tem que apresentar número para valor de 250 milhões. E aí, quando não apresenta o número, não consegue captar. E aí, quando o mercado, por exemplo, está mais atrativo, por exemplo, uma renda fixa, o investidor olha e fala assim, cara, eu vou botar 200 mil nesses caras aqui, Não maluco. 250. Não, eu vou botar 200 mil desses caras malucos aqui, eu vou botar aqui na Selic, que eu vou ganhar sem fazer nada. Não, O risco- não, se esse cara quiser, ou ele vai me dar um valor menor, ou ele vai mostrar para mim números. Então, se ele vai mostrar para mim números, como é que você mostra um lucro maior para um investidor? Ou tu aumenta a tua receita, que é difícil, sem ficar, ou você diminui o seu custo. Que também Aí- é difícil, se for custo fixo. Mas depende do custo, você demite pessoas. Por isso que teve a onda de layoffs. Por isso que muita gente começou, as startups começaram a ajustar, porque o investidor falou assim, cara, eu quero que você me apresente lucro agora. E aí todo mundo, como assim? Startup tem que ter lucro? Ué, gente, tem que ter a empresa. Como assim? É empresa, gente, tem que dar lucro. Uma hora ou outra tem que dar lucro. Então, assim, o valuation, quando ele é muito alto, ele te trava. Porque se tu tem 50 milhões agora e na tua próxima rodada tu vai ser 250, para tu dar saída pro teu investidor, alguém tem que comprar a participação dele. Quem vai comprar uma participação de 250 milhões numa empresa? Quem que vai comprar uma empresa de 250 milhões no Brasil? É difícil. Isso é Tu verdade. tem menos players para poder comprar. E aí você cresce tanto, incha tanto aquela empresa, que a única saída dela é abrir o capital na bolsa lá no final. Entendeu? Ou ela ir reduzindo, igual aconteceu, sei lá, com o WeWork. A empresa pegou, sei quantos bilhões, cresceu, o valuation cresceu, esticou. Quem quer comprar aquilo, cara? Ninguém vai comprar aquilo para dar saída pro SoftBank. A única saída era abrir capital na bolsa. Quando chegou na bolsa, fez roadshow, a galera falou, pô, esses números não sustentam. Não tá bate. sustentando. Não sustenta. Mas hoje, num cenário, né? Pegando aí empresas PME, Uhum. né, muitos deles têm uma perspectiva, né, de faturamentos aí, sei lá, 40, 300, Aham. 50. É para todo mundo querer captar? Cara, assim, eu digo que tanto a captação de investimento quanto o valuation, mas a captação de investimentos em si é uma história. É uma história bem contada. Tá? Se você contou a história e você alinhou com o teu investidor, é aquilo. Então, assim, eu vou contar uma história. Se eu sou uma empresa que é pequena, eu estou precisando de dinheiro, qual o motivo? O que eu vejo muito, empresa que vai lá e o cara fala, preciso do dinheiro para começar a empresa. Porra, é a pior história possível. A pior história possível. Você quer investir em alguém que já começou e fez, foi lá, aprovou, ou quer alguém que vai testar com o teu dinheiro? Tu não quer Testar com ninguém. o dinheiro dos outros é mole, pô. Tu não quer ninguém. Então, assim, se tiver algum maluco para poder topar isso, ele vai te dar um valuation baixo. Então, não é o melhor momento para captar. A melhor história que você pode contar para qualquer investidor é, cara, eu fiz o máximo que eu pude com as minhas próprias pernas. Agora, eu quero acelerar. Para acelerar, eu preciso de dinheiro. Minha empresa não vai morrer se eu não tiver esse dinheiro. Vai crescer de uma forma mais lenta. Mas eu preciso de dinheiro para poder acelerar. Então, o momento ideal, ele acaba ficando um pouquinho depois quando você começa a ter um faturamento naquela empresa, né? Aí você faz uma primeira rodada, captando 200, 300 mil, 1 milhão de reais. E aí depois você pode ir captando para você executar planos específicos e crescendo o seu negócio. Às vezes a empresa capta muito tarde, como a gente está falando. Por quê? Às vezes a empresa cresceu tanto, já tive vários casos ali. Eu peguei um caso de uma empresa para fazer um M&A, né? Para fazer a venda, que a gente também faz lá, que a empresa estava tão boa, que eu não conseguia vender ela. Era uma empresa de tecnologia que os sócios faturavam, a empresa faturava 13 milhões e a empresa tinha de lucro líquido 10 milhões. O investidor olhava para mim e falava, o que é que eu vou agregar aqui nessa empresa, se eles têm 10 milhões
de lucro. É só eles pararem de distribuir dinheiro para eles Acabou. e crescer esse negócio. E eles não queriam, porque eles, não, a gente quer descansar, não sei o quê. Um descansadinho, né? O empreendedor já de segunda viagem. Um ano sabático aí. Então, assim, passou do momento de vender aquela empresa. O momento era um pouquinho atrás. Ou então, se eles teriam que começar de novo. Pegar, crescer muito mais esse negócio e aí, sim, né? Usar esse dinheiro para poder escalar e aí, sim, vender. Então, eu acho que o momento ideal ele fica depois da validação, né? Que aí você vai ter um valuation um pouquinho maior, né? E até antes de você ter uma situação como essa, que é mais difícil. Mas isso que eu mais ia falar, difícil. mas- Explica um pouquinho das etapas, né? Estamos falando do anjo para seed, Series A. Então, explica um pouquinho o momento de cada faturamento que Sim. os empreendedores estão ouvindo aqui. E que se encaixa, também, mais ou menos, um estilo de cheque, né? Aham. Porque a gente tá dizendo aqui, sei lá, o estilo de cheque do anjo é de X a X. Sim. Não tem uma regra de bolso. Todo mundo fala, cada pessoa, Series A no Brasil é uma coisa, Series A nos Estados Unidos é outra. Mas geralmente o primeiro cheque que você pega são aquelas pessoas que estão perto de você. Né? Família, né? Família. Ou é Love Capital, Family, Friends and Fools, que a gente fala, né? Então, assim, é aquela pessoa que vai te dar um cheque de 10, 30, 50 mil reais, 100 mil reais, vai apostar em você. É aquelas pessoas que são malucas o suficiente. Para validar ali. Exatamente. E uma bela de uma família, né, também. É, né? óbvio. É uma vai família amigo, que vai né? Uma amigo. bela de uma família. Mas acontece que tem gente que tem essa e pra consegue família, fazer é. e falar. E já apareceram muitas lá nas puxar charlateiras. assim, 50, 60 mil da família. Se tu tiver aí pelo menos uns 15 tios aí de 15 tios naquele terreno lá. Vou te dar 3 mil cada um, tu arruma 100, porra. 15 tios que gostem de você. Não, depois eu tenho uma história muito legal pra contar sobre esse de investidor. Mas assim, depois eu vou terminar isso aqui, depois eu conto a história. Mas assim, então são os primeiros. Aí vai ficar ali nesse cheque de 100 mil, são coisas. O investidor anjo, ele vem depois. Né? Que aí tem aquele cara que é um executivo, né? Ele gosta de investir em startups, ele quer aquelas fomentar, dar aquele give back, falar sobre. Então, esse cara pode fazer um cheque de 50, 100 também. Tem os grupos de investidores anjos que também estão nessa parte. Gavia End, Urca End, BL, que também vão fazer uns cheques assim, 50, 100, 100 mil, 200, né, para uma startup, que vai estar ali no começo faturando uns 50 mil de MRR, né, Receita Recorrente Mensal, vai estar faturando 20 mil de MRR. Depois disso, a gente... Hoje no mercado tinha um gap que ele está aos poucos se fechando. Porque depois disso era basicamente ter um fundo. É o que eu chamo de Vale da Morte. É o Vale da Morte. Que está ali entre o anjo, o anjo e o seed, né? e o Depois seed. do seed, aí fica um vácuo, né? Fica um vácuo. Então, assim, tem... Por que isso tem esse vácuo? Porque o cara que tem um fundo de investimento, como que funciona a estrutura? Ele capta dinheiro com várias pessoas no mercado. E as pessoas falam, cara, você gere meu dinheiro aí, investe nas melhores startups. Só que o cara, ele vai botar um cheque grande, né? Que ele captou bastante dinheiro, tem muito recurso, vai te botar, sei lá, 10 milhões. E ele quer que você tenha estrutura para queimar 10 milhões. Nem toda startup, principalmente no começo, tem estrutura para queimar 10 milhões. Não é porque, às vezes, ele não sabe muito o que fazer e, às vezes, não comporta aquele dinheiro todo. Então, o fundo fala, poxa, não está no estágio ainda que eu preciso de um amadurecimento maior, né? Um modelo de negócio maior para poder... ter isso. E aí acabaram surgindo os Equity Crowdfund, foi essa plataforma que eu trabalhei, que eles tentam tapar esse buraco. É pegar o cara que já fez uma primeira rodada ou não fez, tá faturando ali os seus 200, 300 mil, 1 milhão ali, mas não está conseguindo acessar o fundo ainda. Então, ainda não está maduro o suficiente. Exatamente, não está maduro o suficiente. Então eles dão essa rodada... Né, fazem esses cheques, o Equity Crowdfund hoje acho que pode rodar até 15 milhões, se eu não me engano. Aumentou, né? Aumentou. E aí tinha umas rodadas que eram até 10, agora pode ter até 15 milhões as rodadas de investimento. Então eles preenchem esse gap e depois tem os investidores que vão fazer, fundos de investimento que vão fazer cheque maior, de 10 milhões, 20 milhões, que aí eles vão crescer. Né? Mas aí o erro principal dos empreendedores é querer pular essas etapas. Né? É querer chegar e falar assim, como que eu consigo investimento de fundo? Ah, quanto você fatura? Não fatura nada. Pô, não vai. Se tu não conhece o cara, se você não tem network, não faz. Porque o fundo vai querer colocar uma estrutura na tua empresa, vai querer profissionalizar aquilo, montar um conselho de administração, colocar um CFO para poder tocar o gasto desse dinheiro, e você não vai ter nem validou aquilo ali. E você vai se frustrar, você vai perder. Eu gosto muito de fazer esse match que eu faço entre os empreendedores e os fundos e as empresas, mas qualificado. Eu não vou... ajudar o cara e depois chegar a falar uma coisa que não tem a tese de investimento. Os empreendedores, eles não procuram conhecer a tese de investimento do investidor.
Porque nem todo mundo investe no mesmo tipo de empresa. Sim. Né? Eu tava falando com alguns investidores que estavam sedentos, falando para mim, Leonardo, eu preciso de empresa para investir, mas eu sou da área financeira, eu quero empresas financeiras. Eu não vou chegar para esse cara e dar uma empresa de health tech, de logística. Não tem nada a ver com ele. Não é o mundo dele. E ele vai ficar frustrado comigo, com o empreendedor vai ficar frustrado, falar, pô, mas é boa a oportunidade dele, mas eu não entendo. Eu não consigo tenho agregar. Dinheiro, mas o que eu vou agregar, né? Além Nada. do dinheiro, né? O Então, smart money, né? então- Até porque se fosse só dinheiro, tem banco, né? Exatamente, então empréstimo. E aí falando nessa história que eu ia falar, depois de ter respondido isso, que foi uma história legal que aconteceu, porque eu estava uma vez fazendo uma rodada de investimento para um empreendedor. E aí tem muito hoje no mercado, o empreendedor ele precisa de educação, mas o investidor, principalmente o investidor anjo, também precisa. Né? Porque às vezes o investidor anjo não entende como é que é o retorno de uma startup, que o retorno é na saída, ele não entende isso. E aí eu estava fazendo uma reunião com o cliente e ele falou assim, olha, Leonardo, eu quero que você estruture a minha captação de investimento aqui, que eu vou fazer essa captação. Eu falei, beleza, vou fazer. Aí eu entrei no call com ele, com o investidor, e aí o investidor dele olhou pra mim e falou assim, quando é que eu vou ter meu dinheiro de volta? Já, no momento que Ele falou, Quando você sair, pai? Eu falei, cara, calma, que não sei o quê. Ele, não, Leonardo, quando é que eu vou ter meu dinheiro de volta? Eu falei, então, eu não posso te precisar essa empresa. Não sei, eu não tenho como fazer isso, não sei o quê. No mínimo em 3 anos, pai. Pra tu começar. Eu falei, cara, não tem... Ele, não, mas eu preciso saber. Eu falei, eu expliquei. Ele, tá bom. Aí depois o empreendedor me explicou que ele era agiota. Fala, então, na verdade é teu ramo de trabalho. Ele não é. O retorno é um pouquinho mais rápido. Mas ele falou assim. Os meios pra cobrar também. Aí ele falou, aí o empreendedor falou, não, porque ele é agiota, mas tranquilo, eu pego muito dinheiro com ele aqui, que não sei o quê. Eu falei, aí eu, putz. Por isso que ele tava toda hora sabendo quando ele teria o dinheiro de volta. É porque ele tinha que calcular os juros dele. Essa brincadeira pô. aqui. Se ele te falar 2 anos, fala, não. Não, muito tempo, 2 anos, presta para outras pessoas, ele vai amarrar. E isso entra também muito no que eu falo para os empreendedores, que é não aceitar qualquer tipo de investidor. Tá? Então, qual o momento ideal para captar? Cara, é quando você não está morrendo. Né? Se a tua empresa não tá... A tua margem de negociação é outra, né? É outra, Claro, se tu cara. tá morrendo, o bote que vinha aí, vambora, pô. Então, assim, quando eu fiz a captação da Startup Hero, por mais que a gente estava no momento que a gente precisava de dinheiro, a gente tinha o nosso caixa ali para poder cobrir. O negócio tava girando. Tava girando. Então, assim, para mim foi ótimo, porque eu pude escolher um investidor. Tá? Então, é uma coisa que você não tem se você está precisando sedentamente de dinheiro. Então, tem gente que capta que daqui a 2 meses vai morrer. Não, cara, pensa 6 meses antes. Pensa 7, 8 meses antes para você captar. E aí tiveram alguns investidores que fizeram umas propostas bem decentes pra gente. E o investidor falava, cara, tu mora onde? No Rio. Então, se você mudar para São Paulo, eu faço investimento. Eu falei, cara, não vou mudar para São Paulo. Por quê? Por que eu vou mudar pra São Paulo? Ele, não, porque... Eu exatamente perguntei isso. Ele, não, porque o mercado tá aqui, que isso aqui. Eu falei, não, cara, meu negócio é 100% online. Eu posso estar em Manaus, amigo. Então tinha investidor que falava, cara, eu quero, mas eu quero o meu investimento de volta em 1 ano corrigido por tanto, e eu vou dar isso, aquilo, e eu quero depois a participação. Eu falei, cara, não quero. Entendeu? Aí, vai ser o banco? Eu falei, cara, então eu prefiro pegar num banco. Então eu tinha investidores que tiveram algumas cláusulas que não eram legais. Então, assim, o momento de você captar é muito bom quando você tem a opção de você aguentar a sua empresa um pouco. Para você poder escolher, você tem que escolher um investidor, porque se ele só vai entrar com o dinheiro, beleza, é bom pra caramba. Mas se for um investidor que vai ficar te perturbando, vai querer o dinheiro de volta o quanto antes, que ele não tá educado ainda para investir, não vale, cara. Não vale, entendeu? Total. Bacana. E aí, nesse cenário, hoje você já tá consolidado, né? Liderança nesse mercado. Hoje, se um empreendedor quiser te buscar, como faz? Tem o nosso site, que é startuphero.com.br. Joga lá no Google, que o marketing está funcionando. Joga Startup Hero no Google. Vai ser onde... Vai estar lá. Se não for o primeiro, tu tem que brigar com o teu mas uma das dicas que é muito legais de tráfego é... Cara, se tu tiver um nome complicado na tua empresa, anuncia pro teu próprio nome. Tá? Por quê? Porque não vai entrar... assim que você digitar no Google, não vai chegar o teu nome, mas se tu fizer um anúncio, vai estar lá no começo. Entendeu? Vai ter reputação. Então, produzindo muito conteúdo também, eu produzo muito conteúdo, acaba aparecendo ali ranqueado. Então, startuphero.com.br, tu vai lá, vai conseguir falar com o pessoal do comercial. Tem desconto para quem tá escutando. Mas se falar que veio do podcast, a gente faz o desconto, com certeza. Pronto, já acabamos o descontinho. Já pagou o Marcelinho. E até falar que
Carteira amigo tem desconto pra fazer um valuation com ele ou não? Aí, ó. Aí, ó. Calma aí. Aí, ó. Jogou na lata aqui ao vivo. Ao vivo. Tem desconto. Moceirinho paga aí, ó. Tem desconto. Se a carne vier no ponto. Aí, tem desconto aí, Não velho. tem problema. Mas tem desconto. E é uma das coisas que a gente faz bastante. Porque como eu entendi, o que eu fui entender do meu cliente, né? É muito importante você entender o cliente. Isso é fundamental. Tá? Pode ser, todo mundo, entender, tem que entender mesmo. O que eu fui entender? Como que o meu cliente sabe o que é valuation? O meu cliente, às vezes, não sabe nem falar valuation. Fala volatile, valuation. Então, assim, o que eu fiz? Eu falei, cara, onde esse cara vai me procurar primeiro? Ele tem um problema, por exemplo, com um sócio, quer sair, quer comprar participação, quer investir. Quem ele vai procurar? O cara dos números dele. Contador. Ele olha no contador, o consultor, às vezes até um advogado. Então, eu pluguei a Startup Hero nesse público também. E falei, cara, traz esse cliente para mim que eu te remunero. Uma paradinha aí. Eu te remunero por você trazer esse público para mim. Então, a gente também hoje, nosso custo de Google diminui muito. Que tu tem a indicação. Porque eu tenho a indicação. Entendeu? Muito bacana. E para trazer aqui, né, estamos caminhando para o fim, eu queria entender um pouquinho como que é feito o valuation. Né? Eu acho que a gente não chegou a explorar, né? É verdade. Qual é os números, né? Como que se faz um valuation? Porque, assim, tem algumas formas de ser feita, né? Muitas. Tem algumas formas de ser feita, mas quais formas faz mais sentido para quais momentos e quais negócios? No Brasil, quer dizer, entenderia todo esse processo do EBITDA, né? Né, o que você tem de reserva. Explica um pouquinho para a galera que é leiga aqui, que não conhece tanto. Tranquilo. Assim, a primeira coisa, como a captação de investimento que eu falei, o valuation ele é muito moldado pela história. E a história ela vai se transformar em números. O que eu quero dizer com isso? Se eu falo para vocês, cara, vamos falar do Uber. O Uber é uma empresa de logística, é uma empresa de transporte. É uma história. É uma empresa de tecnologia. É uma história completamente diferente. Tá? Muda bastante o valuation. Tá? Se eu falo pra gente, a empresa de vocês, a gente tá brigando aqui, o Thiago vai sair, ele é muito importante e a empresa vai ter uma queda de faturamento. É uma história. Estamos captando investimento, queremos crescer. É uma outra história. Eu vou fazer uma projeção muito maior de valor para isso. Então, a primeira coisa que você fazer um valuation é você fazer uma projeção financeira. Tá? Uma projeção dos próximos anos da empresa. E é o principal ponto que os empreendedores erram. Por quê? Quanto você vai faturar no mês que vem, no ano que vem? 20 milhões, 30. E quanto é que tu faturou agora? 70 mil. Não vai acontecer, meu irmão. Não vai. Não existe esse milagre. Não tem mágica. Se alguém que tá ouvindo conseguir fazer esse milagre, me conte. Não tem mágica, meu irmão. Não tem mágica. Não tem mágica, não vai acontecer. Então, a primeira coisa é você trazer uma projeção realística. Né, pra sua empresa. E a galera entra na vaidade, né? Fala, cara, minha empresa só fatura 10. Nossa, teve uma vez que eu tive que rejeitar um cliente. Isso, né? Eu rejeitei um cliente exatamente por isso. Porque ele falou assim... Vaidade. Ele falou, Léo, minha empresa vale 1 bilhão. Por quê? Valuation, às vezes, o cara não contrata a gente para poder dizer o valor. Ele contrata a gente para poder validar o valor que ele tem na cabeça. Entendi. Entendeu? Aí eu falei, não posso te dizer isso. Só posso dizer que 1 bilhão, dado o que você falou, não rola. Não vale, não. Eu falei, irmão, não tem empresa na bolsa que não vale isso. Tá? Que a small cap não vale isso. Então, a sua empresa não vale. Ele não vale sim. E você vai colocar. Eu falei, não vou. Vale sim, eu quero colocar e pronto. Eu falei, tá bom, então pega o teu dinheiro e vai embora. Entendeu? Então, o empreendedor tendo esse ego, acaba que realmente... E é difícil pra caramba. Eu fazendo o exercício, fazer o valuation da Startup Hero, fazer a projeção, você coloca um viés. É por isso que é bom contratar uma empresa, já fazendo jabá da Startup Hero. Por isso que é bom contratar uma empresa para poder fazer o seu valuation, exatamente para tu não chegar com um shark lá, para poder captar investimento, e ele falar, cara, de onde tu tirou esse valuation? Sabe? E não falar uma coisa dessa. Por quê? Porque não tem base. O valuation do empreendedor, a gente brinca muito lá na empresa que para o empreendedor o valuation é sentimento. Eu acho que vale isso. Entendeu? Então, a projeção financeira é o primeiro passo, fazer uma projeção financeira realística. E aí tem muita metodologia de avaliação. Muita, assim. Qual é a mais usual? A mais usual, assim, para a empresa de economia real, né, é o fluxo de caixa descontado. O que ele diz? Basicamente, ele fala o seguinte, vamos calcular o lucro dessa empresa por próximos anos, vamos somar esse lucro, e como ele está no futuro, vamos trazer para os dias de hoje. É como funciona a antecipação de recebíveis do varejo. Então, eu peguei e passei numa maquininha daquelas ali, eu tenho aquela compra que foi a prazo, só que como ela é a prazo, o pessoal da maquininha fala assim, tu quer antecipar esse valor aqui, que está lá no futuro? Toma um desconto e traz isso para valor presente. Nesse caso, a gente está falando de empresas, estou falando aqui
Na realidade, estão faturando 40, 50, 120 mil, 300 mil, meio milhão. Você está querendo dizer que dentro desse cenário a gente está fazendo uma projeção para os próximos 5 anos. Exatamente. Qual é a margem líquida que aquele negócio está trazendo? Se é 30, 20, 15... E aí depois desconta. E você desconta. E depois no final. eu somo e desconto para... E o que vai ser a base para isso? Aí é a história que o empreendedor está contando. Entendeu? Ah, porque eu vou criar um negócio que vai fazer Vai ter um isso. produto novo, Vou ter um vai produto ter- novo com um ticket médio desse, vai fazer... Eu tenho uma pago. recorrência já Vai ter. aqui, uma carteira de cliente de recorrência. E Exatamente. vai crescer. Esse é um principal método de avaliação que manda, que rege. Tem gente que até acha que valuation é só isso, mas é o método que rege o mercado. Esse é o principal. Para startup, a gente usa muito o transações precedentes, que a gente fala. O que é isso? É você comparar com o mercado. Você olhar, beleza, eu tenho a empresa de vocês. Tem alguma outra empresa parecida que fez captação? Outras empresas? Tá, tem. Qual foi o valuation delas? Depois tu tira uma média. É mais simples, né? Só que qual o principal pulo do gato aqui, onde o empreendedor erra? Com quem que ele vai comparar? Vou montar uma empresa agora, vou comparar com o Uber. Porra, não dá. Entendeu? E Então, o mal é tentar se comparar com o melhor, né? com o melhor. E ou às vezes se compara com alguém que não tem nada a ver. Então, tem uma empresa aqui em Israel que ela captou e fez isso. Irmão, mas tu tá em Israel. Qual é o momento? Tu nem tá nem em Israel, pô. Tu não tá em Israel, tá? A empresa tinha... ela tinha 200 funcionários. Não Tu tá, tem não- 10, A cara. Não é a mesma realidade coisa. não é a mesma, né, gente? Não é a mesma realidade. Então, essa é uma outra metodologia, que é a de transações precedentes. E tem o método Venture Capital, que é basicamente um método utilizado por fundos. Que ele tem uma lógica parecida com o fluxo de descontado, só que visando o valuation. Porque o mercado de Venture Capital, ele é basicamente focado em valuation. Né? Apesar de fundos de Venture Capital não fazer valuation, mas ele é muito focado em valuation. O que eu quero dizer é o seguinte, tu compra uma empresa, aumenta o valuation dela, vende. O outro compra a empresa, aumenta o valuation dela, vende. E o método Venture Capital, ele basicamente estima qual vai ser o valor, né, dessa empresa quando você conseguir vender, pega esse valuation lá da frente e traz para o dia de hoje. É parecido com o fluxo de caixa descontado, só que um olha o lucro, outro olha o valuation. Entendeu? Que são coisas Você diferentes. faz o quê? Fases? Tipo, eu entrei aqui na fase de 500 mil. 500 mil, você vai... Quando que você efetivamente vai sair dessa empresa? O meu investimento sai em 5, 6 anos. Qual é o múltiplo desse mercado? Né? Ou seja, Na média quanto o quê? mercado 5, funciona. 7, mais ou É, menos? 5, 6, 7 anos. Você está ali. Então, essa é uma outra metodologia. Tem muita. Quando a empresa está muito no começo, a gente usa uma metodologia de soma dos fatores de risco. A empresa é muito embrionária. Não está faturando. Não tem uma projeção. Não tem uma confiável, projeção. né? Não Vai tem. somando que pode dar ruim. Aí o que eu faço? Eu vou pegar os riscos que tem envolvido. Tem risco político, tem risco jurídico, tem risco de tecnologia. Cada risco recebe uma nota e cada nota se transforma num número, num valor. E aí você soma isso, compara com, vamos dizer, a média do mercado e aí você tem um valor para essa empresa. Entendeu? Então, assim, dentro disso, por que saem valuations, às vezes o empreendedor fazendo valuation gigantesco? Botei aqui na calculadora desse investidor famoso aqui, saiu um valuation gigantesco. Por quê? Porque tem esse lado de viés. Né? Então, por isso que é bom ter alguém fazendo. E a gente, quando a gente faz até 4 metodologias, porque cada metodologia vai dar um valor diferente. Certeza. Vai dar um valor diferente. E a gente faz 4 metodologias. Então, assim, qual é o melhor? Para startups, se tu é uma startup já está faturando, fluxo de caixa descontado, método Venture Capital para você fazer e o transações precedentes. São os três melhores para você poder fazer. Se a empresa cresceu um pouco mais, a empresa está um pouquinho maior, uma empresa de economia real, o múltiplos, a abordagem de múltiplo, que o mercado financeiro usa muito, ela é melhor. Ou seja, você vai ver quanto que o setor está pagando por uma empresa de logística. 5 vezes EBITDA, entendeu? 10 vezes lucro, sabe? Então, aí a gente utiliza essa métrica. Mas aí, dentro disso tudo, né, tem a história. Porque é a história que vai ditar tudo. A história dita a projeção financeira, a história dita qual metodologia a gente vai utilizar. Por exemplo, é uma empresa que tem muito ativo. Essa empresa tem muito ativo, ela tem imóveis, tem aquilo. Eu tenho que usar um valor patrimonial, que é uma metodologia que vai olhar ativos menos passivos da empresa. Entendeu? Por quê? Porque aquela empresa tem ativos pra caramba. Então, a história da empresa, ela molda o valuation dela. Bacana. Toma essa aula. Estamos caminhando aqui para o fim. Eu sempre faço uma pergunta, mas Pedrinho, antes de vir a pergunta aí, né, do que o Léo, né, falaria para ele mesmo aí no passado. Né, o que que ele mudaria. Na verdade, a pergunta é: o que o Léo falaria pro Léo de 30 anos atrás? Mas antes de você responder isso, a gente vai falar um pouquinho mais dos apoiadores. Né? Boa. Então, falando do grande apoiador aqui, que é a Multi Studios,
Então, a gente tá no Parque Shopping Jacarepaguá, num estúdio absurdamente Super estúdio, hein? Caraca, lindo, lindo. Muito lindo. equipado. E o bacana, cara, de vidro, então toda hora passa alguém, dá um tchauzinho. Muito legal. Cara, Se sente famoso, tu fica assim, tá ligado? oi. Caramba. Tem gente que eu conheço que vai, entendeu? Mas tem gente que nem conhece, vai, tudo. Então, assim, isso é muito bacana e a Multitude fez isso aqui. Então, acho que é uma oportunidade muito bacana pra gente e pra outras pessoas, mas pra gente realmente poder mostrar conhecimento pro nosso público e também pra gente. Trazendo aqui Carteira Amigo. Então, Carteira Amigo, somos nós. Então, se você tem uma empresa, um varejo, uma pequena empresa e quer entregar dentro da favela, chama o Carteira Amigo. Carteira Amigo. Dentro e fora da favela. Carteiraamigo.com.br. Dentro e fora, nas adjacências da favela também. Pode chamar a gente. A gente está falando muito sobre empreendedorismo, sobre empresas no estágio inicial, médio e grande. E todas elas, em todos esses estágios, precisam da Lima Ferguson, que é jurídico. Então, Nossa, desde o pequeno ao grande, você tem que saber desde contrato para registro de marca, contrato com muito colaborador, de sócio. Nossa, A gente falou bastante captação de aqui. investimento para não ser enrolado. Isso aí, tudo isso quem faz é o jurídico. Você não é advogado, você não vai fazer. Pior que é Então, E eu Nossa. vejo muitos erros aí do empreendedor que acha que isso não é importante. Nossa, super. Eu já peguei muitos contratos que ele não tinha uma assessoria e basicamente o investidor tinha um controle da empresa. Tinha um controle. E às vezes Porque bota uma E às vezes cláusula... tem o controle da empresa com 10, 15%. Não, era uma cláusula que assim, a empresa vai ter um conselho de administração com 3 cadeiras, o investidor tinha 2. Então acabou. Acabou, tu perdeu. Entendeu? E nem sabia. E nem Acho que eu sabia. É. Então, o jurídico ele é muito importante. Temos aí a Lima Ferguson como apoiadora. A gente também está falando bastante sobre tecnologia. Então, a gente entende que tecnologia ela vai reger todos os setores. Seja da logística, seja do agro, seja de qualquer lugar, tem tecnologia envolvida. E se você precisa ter um CTO, você precisa também não só gastar dinheiro com tecnologia, mas você conseguir dar um direcionamento para esse dinheiro. Porque se você gastar em tecnologia, é rápido. É Nossa. rápido. Tem que saber como fazer. Agora, com como certeza. fazer que é a grande parada. Então, assim, temos a Parafernália, que é um apoiador também, que ele é uma software house que traz essa questão. Então, traz também não só uma questão de, o que você quer fazer? Mas, vamos lá, por que você quer fazer isso? Então, Sim. traz uma figura do CTO para sua empresa também, que é muito importante. Soubesse, eu tinha contratado. Aí, tá vendo? Naquela época. Aí, ó. Naquela época, talvez. vendo? Aí, Pega tá a dica, vendo? Pega a dica. Tá vendo? Temos a Vai Fácil como apoiadora, uma das nossas sócias também no Carteira Amigo. Então, como a gente falou, quer entregar dentro da favela e adjacências, chama o Carteira Amigo. Quer entregar para fora das favelas e entregas eletrificadas, veículos elétricos e tudo mais, chama a Vai Fácil, que é sucesso. E também temos aqui a Make Bus, que a gente sabe que, e isso também colabora muito para o valor da empresa, é a projeção que essa empresa tem no mercado. Então, se você já saiu em diversas revistas, se você faz diversas entrevistas, se você tem uma projeção... Se os sócios têm uma projeção... tem uma bacana, visão. seja no CNPJ e seja no CPF, Aham. porque é o que importa bastante. Então, ter essa projeção ela é muito importante. E você só vai conseguir isso tendo uma assessoria de imprensa bacana, que tem os contatos, que tem o network. Nossa, me ajudou muito a assessoria de imprensa no começo, porque eu tinha esse problema de... Não me conhece, quem é você? Toma a matéria do exame aqui. Toma Sou aí, eu. ó. Entendeu? Sou eu Você aí na cria uma exame aí, ó. reputação. Exatamente, isso Sou é eu muito aí bom. na exame, aí na Forbes. Exatamente, Sou porque eu isso aí. traz a... Aí ele fala, tá, então vamos Então, conversar. Vamos conversar melhor. Cria aquele E senso você de só consegue importância. isso com uma assessoria de imprensa, Sim. não tem jeito. Temos a Make Buzz aí pra isso. Satori, eu falei durante o episódio, mas ter alguém que olhe de fora faz todo sentido e muda o cenário para você. Então, o que a Satori faz? A Satori realmente reúne um conselho consultivo mesmo, que vai pegar várias pessoas do mercado e falar, vamos lá, vamos conversar sobre o seu negócio, e vai ter ali mensal, enfim, da forma que vocês forem negociar com a Satori. Mas tem essa possibilidade de juntar pessoas que você não teria acesso e falar sobre o seu negócio. Viva! Então, como eu falei, a projeção do seu negócio ela é muito importante. E aí você só consegue projetar algo que é visivelmente bonito.
Essa é a realidade. Gerenciamento das suas redes sociais é importante de criar. Gerenciamento das redes sociais eu nem falo aqui porque é o primordial. Mas acho Por que quê? Não, mas a primeira coisa que eu faço, quer investimento ou pensar pro investidor, a primeira coisa que eu faço é catar essa empresa. Eu vou ver onde que Não, ela tá, então, vou ver é o o que acontece. primordial. E quando o site tá feio, Tá ruim, já era. quebra, nossa, pra Já mim já era. dá uma impressão tão ruim. Exato. Tão ruim. E assim, o gerenciamento das redes, quando uma pessoa vem falar, oi, quero acessar o seu site, quero comprar o seu produto. Se não tiver um Nossa. bom gerenciamento, então nem se fala. Então, assim, esse gerenciamento, essa visibilidade, Site bem cuidado. site bem Site, cuidado, nossa, bonito. um Instagram bem cuidado, um TikTok, enfim, alguém lá fazendo essa assessoria mesmo de responder as pessoas que vão entrar em contato com você é fundamental. E para isso você tem Viva Mídia, que vai te auxiliar em todas essas etapas, seja você uma empresa pequena, seja você uma empresa gigantesca. E mandar. A gente aqui também tem uma veia muito bacana logística e inclusiva. Então, você que hoje é pequeno, médio, empreendedor e está utilizando Correios, está utilizando outras plataformas para emitir a sua etiqueta e você precisa ir pegar um ônibus, enfim, tem um dia só para fazer envio, que é horrível. Nossa. Você precisa do Carteira Amiga da Mandar, porque você vai conseguir enviar muito mais barato do que o Correios e Pro muito Brasil todo. Pro Brasil todo. Boa. E muito mais barato do que outras plataformas. E ajudando, dentro da... e ajudando ainda o impacto social. Não, uma parte da exato. verba Legal. que a gente É tem destinada. destinada. E assim, mas eu até gosto de falar o seguinte, o impacto social, ele é a cereja do bolo. Eu entendo que cada um dos negócios e projetos que a gente faz tem que ser muito bom financeiramente. Sim. Porque o impacto social é bacana, mas todo mundo sobrevive com grana. E muitos empreendedores não entendem isso, né? Exato. O negócio ele tem que ser rentável financeiramente. Então, quando o empreendedor ele entra ali no site do Carteira Amiga e vai emitir uma etiqueta e ele olha que está mais barato ou até o mesmo preço do que em outras plataformas, mas ele não gasta dinheiro indo até o local dessas outras plataformas, ele vai gastar talvez, ou dependendo do volume dele, o Carteira Amigo vai buscar, mas se for um volume pequeno, ele vai botar ali na favela que ele está, então ele também não vai gastar tempo nem dinheiro. Então, isso é um negócio financeiramente rentável. Sim. Essa é a ideia. E aí, quando você fala, nossa, realmente é muito rentável e bem bacana, aí vem a cereja do bolo. E ainda tem um impacto social que tem 30% dessa grana investida, desse projeto em específico, é reinvestido na ONG Pedrinho Social, enfim. Legal. Mas essa é a cereja do bolo. Assim, tá dando grana. É financeiramente viável? Ufa, vamos pra cima. Vamos fazer. Vamos Às vezes fazer. o empreendedor começa já com um propósito, o propósito é bom, mas, cara, é uma empresa. Tem que parar de pé. Tem que parar de pé. Visar Tem que parar de pé. lucratividade Exatamente. consciente. Não tem Exatamente. jeito. Tem que parar de pé. A gente precisa gerar renda para as pessoas que a gente está contratando. Essa é a realidade. Então, se eu tenho uma empresa que gera lucro, eu remunero meus funcionários melhor. Isso aí. Ponto. Então, o impacto social começa aí, quando você começa a remunerar bem os seus funcionários. Porque também não adianta você ter uma empresa que tem um impacto social bacana e tudo mais, mas também não tem dinheiro. Então, todo mundo que trabalha lá é voluntário. Teve uma vez que um colaborador meu perguntou, mas o impacto... Eu falei, cara, meu impacto social é pagar vocês em dia. Isso, cara. É isso. Pagar vocês em dia, porque vocês são as famílias que eu preciso ajudar. Aí depois disso, aí eu vou fazer doação que eu faço para instituição de caridade, mas primeiro, meu impacto social é pagar vocês em dia. Primeiro tem que parar de pé, irmão. É isso. Entendeu? É muito sobre isso. E com essa aula de valuation, com essa aula de impacto social nesse finalzinho aqui inesperado, finalizamos mais um Papo de Corre e tem a pergunta. Fala aí, a pergunta que não quer calar. O que você falaria pro Léo de 30 anos atrás mudar, enfim? Além de comprar Bitcoin... Caraca, a gente... Ele escutou. Ele escutou, com certeza, ele escutou. Não escutou, Então,
que aconteceu? O nosso convidado anterior é o Caio da Lumix, que também traz essa questão do Bitcoin. E ele falou a mesma coisa. Óbvio, Ele falou, pelo amor de Deus, eu compraria Bitcoin. Eu falei, cara, eu só tenho esse dinheiro, cara. Óbvio que eu vou comprar Bitcoin. Não, mas além de comprar Bitcoin, eu acho que seria, cara, tomar mais risco. Eu acho que deu certo. Entendeu? Eu acho que, às vezes, assim... Eu digo que tem pessoas que são muito malucas e elas tomam um risco sem nada. Mas quando o risco tá ali, tem um planejamento, você sabe o que você vai fazer se realmente aquilo der errado. Então, eu sempre tinha o sim. Então, beleza, eu vou fazer, vou empreender. Se der errado, eu vou voltar. Isso aqui me dá, eu tenho 8 meses para poder fazer isso aqui virar. Então, assim, tiveram outras oportunidades na minha vida que eu acho que eu não consegui tomar esse risco, que talvez elas pudessem. Óbvio que, sim, toda a vida sempre te leva para esses caminhos, mas eu acho que para mim seria tomar mais risco. E para empreendedor é tomar risco. É óbvio que um risco controlado, né? Se é possível, por né? favor. Não fazer qualquer coisa, não ficar pegando dinheiro com a Jota, igual o amigo que fez, mas tomar risco, eu digo, cara, às vezes tu tem uma ideia. E por mais que a pessoa fale, poxa, isso aqui não funciona, isso aqui... Cara, talvez funcione. Eu já vi vários casos de empresas que foram totalmente desacreditadas, né? Que o empreendedor pegou, depois no final ele foi lá e pivotou a ideia dele, mudou e cresceu o negócio dele. E a empresa deu certo e dá super certo. Então, assim, talvez, às vezes você fica com medo de tomar o risco, né? De empreender. Empreender é bom demais. Dá trabalho pra caramba, muito trabalho. Trabalha 20 mas, horas. mas, Trabalha mas, mais que o CLT. mas é gratificante, cara. É gratificante quando eu chego no final do mês e falo, cara, eu consegui parar de pé o negócio mais um mês, consegui pagar os colaboradores, consegui crescer, consegui, tipo, ter um negócio que tá funcionando. Então, assim, pra mim seria tomar mais risco. Tomar risco pra mim vale a pena. Pô, tá passando pelo mundo, cara, tem essa vida aqui, toma risco. Bora. É isso, e compre Bitcoin. E compra Bitcoin. E aí, finalizando aqui com uma frase que eu sempre gosto, que fracassar, né, a galera entende como uma coisa ruim, mas eu digo que em fracasso você atinge o sucesso, porque cada aprendizado que você tem na sua vida faz você ser uma pessoa melhor, pô. Então, Toma essa frase. como pessoa Caraca, física, como pessoa coach. jurídica. Então é isso, gente. Lindo. Então, na minha perspectiva, Não, mas na minha tá vida, certo. É isso, é cara. isso. Tá certo, eu tô zoando você, mas tu tá certo. É porque a pessoa sempre fala, cara, e se der errado, tá aí, se der certo. Se der certo, é se muito der certo, melhor, não, pô. a gente já tem, pô. É Cara, isso, em busca cara. do sim. E se der certo, uma, tipo... hein? Não, a gente já tem. Aí, o cara chegou inspirado. cheio de frases, ele cheio ficou de frases. anotando, ele ficou em casa, Ele ó. tava anotando Vou em usar, casa, vou pegar com um contexto certeza. pra essa frase aqui, É, com com certeza. certeza. Ele tava só esperando essa oportunidade. Bom, família, mais um papo de corre aqui que aconteceu com acho que um banho de informação, né, para que a gente pudesse agregar, né, valor para quem está nos assistindo aqui a poder ter uma luz, precisando, né, construir seu valuation. Tem Opa, aqui procura. o Léo, né, ele Pode falou que procurar. vai dar um desconto de 50%. Opa! Tem o pessoal do meu comercial olhando assim, não. 50%. Mas ele vai dar um desconto legal. Não, Mas um vou dar um desconto legal, um desconto. desconto bacana. Não é 25, 25, mas 25 dá, 25 25 dá. É, 25 dá. É, o famoso que não chora não ama, não tem que chorar. Não é? Já sobe o QR Code aí. Já, Por favor, já por joga favor. pra Hero lá pra fazer um backlink. 25%, esquece. Mais um papo de corre aqui, alto astral, para vocês aí que estão ajudando a gente a crescer cada vez mais, trazer a favela, Isso aí. né, para dentro do asfalto para dentro da favela. Então, o papo de corre tem esse senso, né, de trazer esse senso de pertencimento. Então, agradeço aí a participação de todos vocês aqui. Muito obrigado por estar junto. Valeu, é isso. pessoal. Prazerzaço. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, Até o tchau. próximo papo de corre, gente. Abraço. Valeu.